Então, pessoal, dando continuidade lá, mudei agora de ambiente, vocês vão ver a seguinte coisa: para nós resolvermos esses problemas de análise combinatória, existem algumas técnicas. A principal, a mais usada, que resolve praticamente todos os problemas, é o chamado princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Tá? O que é esse princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo? É uma técnica que consiste no seguinte: quando você tiver um problema e esse problema for em etapas, você vai multiplicando esses resultados, vai multiplicando as possibilidades, vai multiplicando as maneiras de fazer. Ele é em etapas, você vai multiplicar. É difícil, mais ou menos. Dando exemplo é fácil. Por exemplo, ó, lembra o nosso dado aqui? Ó? Se eu pegar esse dado aqui e jogar duas vezes e anotar os resultados, então eu pego esse dado aqui, eu vou lançar uma vez, anoto o resultado, lanço outra vez, anoto o resultado. No final vou ter um par de resultados. Então, por exemplo, quando eu jogar esse dado na primeira vez, tá? Olha, vocês estão vendo que é um dado de 6 faces, quantos resultados possíveis eu tenho? Resposta óbvia, 6. Tá? O dado é honesto, não pode cair qualquer resultado. Quando a gente falar, aliás, dado honesto e dado não viciado, as pessoas acham graça. Mas o dado é viciado, eu fumo a crack, maconha. Não. Dado viciado e dado honesto, ele está na Lava Jato, também não está na Lava Jato. É dado que ele não tem nenhum tipo de vício. Isso quer dizer o quê? Quando a gente arremessar esse dado, qualquer um dos resultados podem aparecer, tá certo? Então, quando eu jogar o dado pela primeira vez, o que vai ocorrer? Eu posso ter 6 possibilidades de resultado. Agora, quando eu jogo na segunda vez, eu tenho mais 6. Então, vamos supor que na primeira vez que eu joguei, saiu o número 1. Então, eu posso ter, no primeiro arremesso, o número 1, e depois, no segundo, posso ter 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Então o número 1 pode estar combinado com ele mesmo, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Tá? Poderia ter caído 2 na primeira jogada. Daí vai combinar o 2 com o quê? Com os outros 6 resultados. Logo eu chego aqui à conclusão que se eu tenho 6 possibilidades no primeiro arremesso e 6 possibilidades no segundo, eu faço 6 vezes 6. Por isso que a gente dá nome de princípio multiplicativo ou princípio da contagem, porque a gente vai sempre multiplicar. Então 6 vezes 6, eu tenho 36 pares possíveis de resultado. Ou seja, o número 1 e mais 6 possibilidades, o número 2 e mais 6 possibilidades, o número 3 e mais 6 possibilidades, e assim por diante. Eu vou explicar melhor depois no papel isso daí. Mas é uma situação, tá? Bem interessante e fácil de entender. Por exemplo, o famigerado cadeado aqui, ó, né? Da que a gente esquece a senha. Tem várias possibilidades para a gente pensar em problema, porque os problemas não são tão simples quanto parecem. E esses exemplos são bastante simples. Então, por exemplo, esse cadeado aqui, ó, se eu for rodar, eu tenho aqui 6 algarismos diferentes, tá? Que eu posso colocar, 6 não, desculpa, 10, vai de 0 até 9. Então, na rodinha aqui de cima eu tenho 10 possibilidades. Aqui embaixo 10, aqui embaixo 10. Então, se eu fizer a conta, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho o quê? 1000 possibilidades. Isso quer dizer que se eu fosse aleatoriamente abrir esse cadeado e desse um azar terrível, eu teria que fazer 999 tentativas para conseguir abrir esse cadeado. Então, veja só o que acontece. Eu peguei a quantidade de possibilidades aqui em cima, que era 10. Para cada uma delas eu tenho 10 embaixo, para cada uma delas embaixo. 10 vezes 10 vezes 10. Então, nesse caso, eu tenho 100 vezes 10, 1000 possibilidades. Veja só o seguinte, esse problema é bem simples. A gente poderia até pensar o seguinte: e se eu só usasse algarismos pares? E se eu quisesse que terminasse com 0? E se eu quisesse que começasse com 2? E se o número do meio tem que ser ímpar, os dois da ponta tem que ser par? Então, dá para brincar bastante. Com um exemplo desse, dá para fazer um monte de exercício. Um monte de exercício. Aliás, uma coisa que é importante. Vou guardar meu cadeado aqui e vou pegar a minha plaquinha aqui
com a minha caneta. Tem que apagar um pouquinho aqui, só para lembrar uma coisa. Isso aqui é uma plaquinha assim, é a tecnologia, lembra? Vamos aplicar a tecnologia aqui e vamos escrever um número aqui. Então, por exemplo, 1984, tá? 1984. Então, isso aqui é para vocês lembrarem, tá? Aqui, eu vou pôr aqui, né? Para vocês lembrarem, atenção, 1984, isso aqui é um número. 1984 é um número. Agora, o 9, o 8, o 4 são algarismos. Então, nós temos, na nossa numeração, 10 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a gente junta esses algarismos, nós formamos números, tá certo? Então, por exemplo, o número aqui, ó, 12, ele é formado por dois algarismos, pelo 1 e pelo 2. Lembrando sempre o seguinte, lá da época do primário que a tia explicava pra gente, lembra que tinha aquela luzinha com bolinha, que tinha o reloginho em cima, etc. Esse aqui é o algarismo das unidades, das dezenas, das centenas e dos milhares. Depois tem décimo de milhar, etc. É muito fácil a gente lembrar disso aqui, é só decompor esse número. Por exemplo, 1984, ele tem 4 unidades e 8 dezenas. 8 dezenas dá 80 e 4 unidades dá 84. Tem 9 centenas e 1 milhar, tá certo? Então, número, o que forma o número são algarismos. Então, o certo, eu sei que a gente aí fala aí fora às vezes errado, no dia a dia, não fala muito certo, mas o certo é sempre falar algarismo. Então, por exemplo, placa de carro, ela tem 3 letras e 4 algarismos, tá certo? Uma senha, vamos supor, ela pode ser formada por 2 letras e 4, 5 algarismos. Então, quando a gente tem esses valores aqui soltos, são algarismos, o conjunto é um número, tudo bem? Então vocês vão perceber que dá para brincar bastante com isso, dá para fazer uma série de exemplos. A partir de agora, eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem. Depois eu vou pegar o livro, e com o livro a gente vai ver alguns exercícios resolvidos e eu vou passar a atividade para vocês fazerem, tá? Que são exercícios do próximo livro. Então, até o próximo vídeo dessa nossa segunda aula. Até mais, pessoal!